Oi, turminha do terceiro ano, nossas atividades de hoje. Hoje nós faremos as atividades aqui, ó, no nosso caderno do aluno, o material educacional mais PAIC do primeiro bimestre. Vocês vão abrir aqui, ó, na aula de história, na página 232, turminha, e na 233. A tia vai ler e vocês vão acompanhar, certo? Então, ó, aula 2, povos indígenas no Brasil. Então, você vai observar, turminha, essa gravura aqui, ó. Observe atentamente a imagem e responda. Quem está sendo retratado aqui? Quem é que está aqui nessa foto? Aí você escreve aqui. 2. Quais são as características das pessoas retratadas? Você vai olhar aqui e vai dizer aqui quais são as características dessas duas pessoas retratadas, como é que elas são. 3. No que essas pessoas se parecem com você e o que elas têm de diferente? Aí você anota aqui. Algo chama a atenção nessa imagem? Aí você também responde aqui. Essa é pessoal, certo, turminha? Aí vamos ao texto, ó. A chegada dos portugueses ao Brasil é chamada de descobrimento. Antes deles, porém, cerca de 5 milhões de indígenas moravam aqui. Muitos foram exterminados, catequizados ou escravizados pelos europeus, ou pegaram doenças fatais para eles. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios já estavam aqui, certo? E eles foram catequizados, ou seja, eles tinham que seguir a religião dos portugueses. E também foram escravizados, eles trabalhavam e não recebiam nada por esse trabalho, certo? Até o início do século XX, ainda prevalecia a ideia de que os indígenas deveriam ser integrados à cultura ocidental para serem civilizados. Turminha, o que significa isso? Os indígenas, eles tinham a cultura deles, eles tinham o jeito deles viverem. E os portugueses, eles obrigavam os índios a viver a sua cultura. Então, aquilo que eles tinham costume de fazer, era para os índios fazerem também, certo? Mesmo contra a vontade. Por conta disso, os modos de vida, a cultura, a religião, o idioma e o território dos índios não foram respeitados. Ainda assim, eles seguiram resistindo. Então, os índios, eles não aceitavam, certo? E aí, por isso, eles resistiam. Em 1988, a nova Constituição Federal estabeleceu que eles poderiam manter o território e a própria organização social com suas crenças, tradições e línguas. O problema é que essas terras são muito disputadas. Fazendeiros, extrativistas e agricultores querem usá-las, o que gera conflitos violentos. Então, turminha, a terra dos índios, elas são sempre tomadas, certo? Tanto pelas pessoas que extraem as coisas, como os agricultores e até os fazendeiros. Até hoje elas são tomadas. Como será que os indígenas vivem hoje em dia? Ao contrário do que muita gente pensa, eles não moram só na floresta, vivendo da caça e da pesca. Há indígenas por todo o país, em aldeias, na zona rural e nas cidades. A cultura indígena está presente em nossa língua, tradições, música, alimentação, por toda parte. O legado do povo indígena é muito rico e é uma das matrizes formadoras da cultura brasileira. Então, turminha, nós vamos fazer agora o restante da atividade. Como nós não estamos em sala, você vai fazer sozinho, você não vai fazer com seu colega, certo? Você vai fazer com a ajuda aí da mamãe. Ó, como a troca entre as culturas pode modificar a vida das pessoas. Como assim? Cada pessoa tem a sua cultura, cada raça tem a sua cultura. Quando uma cultura ela é trocada por outra, como isso modifica a vida das pessoas? 2. A comunidade indígena permaneceu com os hábitos e costumes iguais? Pessoal, os índios, eles continuaram com os mesmos costumes ou eles mudaram? E por que a comunidade indígena incorporou novos costumes? Quem foi que obrigou os indígenas a usar novos costumes? E a 4. Por que é importante preservar a cultura indígena? Então, tudo isso você vai conseguir aqui, ó, relendo o texto da 232 e da 233, certo, turminha? Essa é a nossa atividade de história. Pronto, terminando a de história, nós iremos agora para a de geografia aqui no
capítulo 2, certo? Nós vamos ver aqui, ó, aula 1, paisagem natural e paisagem cultural. E aí, nós iremos fazer o seguinte. Turminha, ó. Vamos observar aqui, ó, essas duas gravuras. Observe as paisagens retratadas e responda. Você vai olhar o que tem aqui e o que tem aqui. Aí vai responder. O que elas têm de semelhante? O que é parecido nelas duas? E o que é que elas se diferenciam? O que é diferente nelas duas, certo? Aqui, ó, é a 1 e a 2 da página 246. Lembrando que é do nosso livro Caderno do Aluno, terceiro ano, primeiro bimestre do Mais Pike, certo? Então, ó, você vai dizer aqui na página 246, na parte de geografia, o que essas paisagens têm de igual e o que elas têm de diferente. Aí, turminha, nós vamos pular 247 e vamos aqui, ó, para 248 e a 249. Então, vamos ver aqui, ó. Paisagens do campo e paisagens da cidade. As paisagens e os grupos sociais no campo e cidade, ó. Observe as imagens que tem aqui, ó, na 248 e você vai responder. Quais diferenças você identifica entre essas duas imagens aqui? O que é que tem de diferente? A relação das pessoas com a natureza acontece da mesma forma? Então, a forma como essa pessoa aqui está se relacionando com a natureza é igual a essa? Aí você vai dizer se sim ou não e vai explicar por quê, certo? Aí você vai vir aqui, ó, para 249 e vai vir aqui, ó. As frases a seguir mostram algumas características das paisagens rurais e outras das paisagens urbanas. Paisagens rurais, você sabe que são os campos, e paisagens urbanas são as cidades. Leia com atenção e sublinhe de verde o que falam do campo e de azul o que falam da cidade. Se você não tiver lápis, turminha, você passa um traço embaixo e coloca campo ou cidade, certo? Então, você vai ler essas 6 frases aqui e você vai dizer se ela está falando do campo ou se ela está falando da cidade, certo? Você vai ler e vai dizer se é campo ou se é cidade. Pronto. Aí vamos aqui, ó. Converse com seus colegas sobre as atividades realizadas. Depois responda. Como não tem como a gente conversar, você vai, com a ajuda da mamãe, responder essas duas questões. Quais são os hábitos das pessoas que moram no campo? Você escreve aqui quais são os hábitos. E quais são os hábitos das pessoas que moram na cidade? Escreve aqui também. Pronto, turminha. Então, essa é a nossa atividade de hoje, de História e Geografia, do nosso livro Mais Pike, certo? Façam com cuidado.